Como vimos, o CSS é uma linguagem de estilo para documentos anotados que pode ser associada a documentos HTML. Na realidade, ela pode ser aplicada a vários formalismos. Por exemplo, ao XML, não apenas ao HTML, do qual é depois definido, a partir do qual é definido o HTML, e em particular é aplicável ao HTML5, que é a versão do HTML que estamos a usar e que já não pertence aos formalismos do HTML. Os estilos que são definidos em CSS podem ser embedidos nos documentos HTML de diferentes formas. Nós veremos que eles podem ser embedidos como uma folha de estilo partilhada, pode ser uma folha de estilo local, ou podem ser estilos inseridos em cada um dos elementos. Veremos também que, a nível dos seletores, há algumas características que se ligam especificamente ao HTML. Nós vimos que eu posso associar ou posso usar como seletores os nomes dos elementos, mas, além desses, veremos também que eu posso usar identificadores que serão criados nos elementos HTML e também classes, não é? Ou seja, eu posso associar vários elementos do HTML usando classes e, desse modo, criar seletores para o CSS. Mais ainda, o próprio HTML também evoluiu por forma a criar facilidades para a formatação usando CSS. Nomeadamente, foram criados novos elementos, os elementos div e os elementos span, que facilitam esse trabalho. Vamos começar então por ver como é que eu posso embeber CSS em documentos HTML. Não é? Portanto, lembrando, eu posso ter folhas de estilo partilhadas por vários documentos HTML, folhas de estilo local ou elemento a elemento. Neste exemplo, existem as três. Começar então por destacar uma situação em que está a ser carregada uma folha de estilos externa. Não é? Portanto, aquilo que está destacado a cor de laranja é a utilização da anotação link, que vai carregar um fecheiro através do atributo href e, portanto, de notar já agora que o link usa o atributo stylesheet para indicar que o fecheiro carregado é uma folha de estilo. Quando é que é aplicável este tipo de folha de estilos externa? Bom, na realidade, sempre possível, é provavelmente a forma mais privilegiada de utilizar as folhas de estilo, sobretudo se eu tenho múltiplos documentos, porque deste modo eu estou a promover a reutilização de declarações entre os vários documentos, o que faz com que todo o site a ser produzido seja mais consistente. É? Portanto, em vez de ter um conjunto de estilos numa página e numa diferente, ter eventualmente estilos muito diferentes, assim eu garanto que os mesmos elementos são formatados da mesma forma. Por outro lado, se eu quiser que alguns estilos se apliquem apenas numa página, posso usar o elemento style. Não é? Notem que a CSS não é HTML, é uma linguagem distinta, mas dentro do atributo style, aquilo que eu tenho no seu contentor serão então declarações semelhantes às que temos vindo a estudar. Os navegadores podem eventualmente reconhecer estas anotações se o elemento style não estiver no cabeçalho, isto é, se estiver no corpo, mas isso não é válido, ou seja, um validador de HTML deverá rejeitar uma utilização que não seja como a que está apresentada no exemplo, quando em que o style aparece
aparece no cabeçalho. Quando é que é aplicável? Bom, é aplicável em situações em que eu preciso de estilos especificamente para uma página, mas que não são usados em outras páginas, mas mesmo assim promove a consistência dentro da página. Por exemplo, aqui eu estou a dizer que o H1 vai ter sempre a cor de laranja e todos os elementos H1 que aparecerem neste documento serão formatados dessa maneira. Também posso ter estilos que são aplicados apenas num elemento. Por exemplo, neste caso aqui, do H1, eu vou ter um atributo style que me está a atribuir um font weight de 500 a este único elemento. Notem que, neste caso, este valor será apenas aplicado a este elemento e notem ainda que o que eu tenho são apenas declarações, ou seja, não é uma regra completa, eu não tenho um seletor, não é? Porque o seletor não é necessário, não é? O elemento sobre o qual ele atua já está implicitamente definido porque o atributo está no contexto desse elemento. Portanto, quando é que é aplicável esta forma este tipo de regras? Em situações em que eu quero substituir regras que já estão definidas num âmbito mais genérico e quero que elas sejam aplicáveis exclusivamente neste elemento e quero ter a garantia que eles não podem ser usados de outra forma. Notem que esta é sempre uma forma de associar a regras CSS que eu devo usar em último caso. Eu devo sempre preferir formas mais genéricas do que formas mais específicas. Bom, vamos falar então agora um pouco mais de seletores. Não é? Quando vimos as regras do CSS, já falámos em seletores e falamos em seletores de uma forma abstrata, não é? Como a parte da regra que identifica quais são os elementos a que ela será aplicável. Não é? O HTML vai introduzir conceitos novos para esse efeito. Nós vamos ver que eu posso ter elementos específicos, mas também conjuntos de elementos, classes, em que eu posso fazer essa seleção. Começando então pelos tipos, que são a forma mais geral e aquela que nós vimos nos exemplos iniciais. Não é? Portanto, os tipos serão os nomes das anotações, não é? Aquelas que funcionam quer como os nomes da anotação de início e de fecho correspondente. Esta situação será um pouco distinta da situação em que eu tenho classes. O que está agora a ser destacado é a utilização de um seletor de classes e notem aqui o ponto importante, ao contrário do nome do tipo, que é apenas uma string constituída por caracteres alfanuméricos, esta inicia-se com um ponto. Portanto, o que eu estou aqui a indicar é que quero criar regras para a classe strong. No caso, estou a definir o font weight como bold. A classe strong é associada a um conjunto de elementos no meu documento. Portanto, este P aqui tem classe strong, do mesmo modo este outro P aqui também tem a mesma classe strong. Esta anotação vai incidir sobre estes dois elementos, mas não sobre todos, como acontece quando eu uso o tipo. Não é? Portanto, e aqui é relevante o facto de elementos terem então este atributo classe com um nome correspondente. De notar que eu aqui não uso o ponto. Não? O ponto é apenas relevante no seletor, mas não é usado aqui no valor do atributo classe. Os IDs são a forma mais específica de fazer esta associação.
Notem que nas regras eu começo por, num seletor, ter o caractere cardinal. Portanto, este caractere cardinal diz-me que o que vem a seguir é o nome do ID, é o identificador que vai ser usado para um único elemento. Neste caso, vai atribuir a cor vermelha. No caso do documento, notem que eu tenho aqui um parágrafo que, além de pertencer à classe Strong, também tem este ID Important. Estas declarações vão ser associadas exclusivamente ao parágrafo, neste caso ao elemento, neste caso é um parágrafo, que tem o ID correspondente. Mais uma vez faço notar que depende aqui deste novo atributo ID e que o valor é apenas o nome, o identificador. O cardinal é usado apenas para destacar este nome como o nome do identificador. Temos agora então os contentores. Há contentores em muitas situações no HTML e geralmente os contentores têm uma função específica do ponto de vista de formatação. Por exemplo, o parágrafo, não é? O contentor da notação B de bold. Não é? Neste caso, estamos a falar de dois tipos de contentores que não têm uma semântica gráfica associada e que são apenas usados para permitirem facilmente associar propriedades usando o CSS. Todas as propriedades que possam ser associadas a elementos vão ter os valores de omissão. Bom, no caso, há diferença de uma propriedade display, que veremos mais à frente, mas genericamente podemos pensá-los como contentores praticamente neutros. Qual é então a diferença entre o div e o span? O div funciona como um bloco, não é? Ou seja, quebra a formatação ou quebra a linha de fluxo de formatação antes e depois da caixa. Exatamente como acontece num H1, H2 ou como num parágrafo ou como numa tabela. O que estamos a ver aqui no exemplo, eu estou a usar este div para inicial para mudar a cor de fundo para laranja e aqui no mesmo div eu estou-lhe a pôr a cor branca. Não é? Portanto, eu posso deste modo alterar as propriedades daquela caixa. Já no caso do span, eu faço algo parecido, mas mantendo o texto em linha. No caso, o elemento em linha seria, por exemplo, o bold, é? Como coloca o negrito. Neste caso, reparem, este span aqui muda a cor do texto para branco, não é? Mas não faz quebrar o mesmo fluxo, portanto ele fica no mesmo fluxo do texto em que estava. Algo parecido acontece aqui quando eu mudo, neste contexto, o texto para cor de laranja. Mas posso também combiná-los, não é? Posso combinar, por exemplo, seletores e fazer com que elementos pertençam a múltiplas classes e também classes que sejam restritas a certos tipos. Vamos ver um pouco como é que funcionam essas possibilidades de combinação. Portanto, em primeiro lugar, um elemento pode ter várias classes. Portanto, eu posso ter uma espécie de herança múltipla. Neste caso, eu estou a definir duas classes, a classe Strong e a classe Important, não é? E, portanto, neste caso, esta é afetada apenas pela classe Strong, e enquanto este Strong Important é afetado pelas duas classes. E não tem que são classes, portanto, eu posso ainda usar o Important noutros contextos, não como se fosse apenas um ID. Eu posso também associar tipo e classe. Neste caso, eu estou a definir um important, mas que é relativo apenas ao parágrafo. Posso ter um parágrafo importante e posso ter um importante genérico. Portanto, se eu tiver aqui um parágrafo importante, a formatação que eu vou aplicar neste contentor será esta, do parágrafo importante, não esta. Já aqui, neste span, que tem a classe importante,
ele vai aplicar este e não aquele, não é um parágrafo, é um span, portanto, aquele não tem relevância aqui. Portanto, eu posso combinar tipo e classe